Olá a todos vocês, sejam bem-vindos, recebidos no amor de Cristo, que habita em cada um de nós. É um momento todo especial quando nós temos novamente a oportunidade de meditar na Palavra de Deus nesta noite, ou nesse dia. Talvez você vai assistir esse estudo bíblico em outro momento, quando queremos estudar um pouquinho, ouvir a Palavra de Deus, escutar aquilo que Ele tem a nos dizer. Saúdo cada um de vocês, de perto ou de longe, na paz e no amor de Deus. Nós iniciamos esse momento de estudo em nome do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Nós estamos iniciando então esse projeto aqui de estudos bíblicos da Congregação Luz e Vida de Amambai. Me apresentando, sou o pastor Cássio Roberto Loz. Então nós queremos, durante um tempo, seguir com esses estudos da seguinte forma. Algumas igrejas seguem, a nossa congregação segue as leituras do que nós chamamos de série trienal da igreja, onde nós temos algumas leituras que são indicadas para cada final de semana da igreja. No caso específico, falando desse estudo bíblico de hoje, nós queremos falar sobre os textos bíblicos do próximo final de semana, indicados para o próximo final de semana, que é o domingo do dia 13 de setembro, que é o 15º domingo após Pentecostes, próprio 19, como nós chamamos. E os textos para esse final de semana são os textos do Salmo 103, versículo 1 a 12, Gênesis capítulo 50, dos versículos 15 a 21, Romanos capítulo 14, dos versículos 1 a 12, e o Evangelho de Mateus, capítulo 18, dos versículos 21 a 35, Para quem talvez não está habituado, normalmente são indicados aí para cada final de semana esses 4 textos bíblicos. Então, uma leitura de um salmo, uma leitura do Antigo Testamento, aí uma leitura de uma epístola ou carta, e por fim uma leitura do Santo Evangelho. E nós queremos então seguir com essa série aí de estudos durante um período. A cada 2 semanas, sempre na terça-feira, às 19 horas, de 15 em 15 dias, nós vamos então pegar os textos do final de semana, do próximo final de semana, para que vocês já possam se preparar para os cultos do final de semana, quem sabe eu ouvindo um pouco já sobre esses textos bíblicos. Nada muito aprofundado, nós vamos pegar os 4 textos, fazer a leitura de um por vez, e aí nós vamos destacar alguns pontos bem básicos, alguns detalhes, chamar a atenção para alguns detalhes, e assim nós queremos então seguir. Eu convido vocês a ouvir uma música, Faz-me Chegar. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me
Muito bem, nós ouvimos aí então a música Faz-me Viver, né? Nós queremos então agora seguir com o nosso estudo bíblico. Eu convido vocês aí de casa, se tiverem as suas bíblias, peguem, né, para nos acompanhar. O primeiro texto é texto do Salmo 103, dos versículos 1 a 12. Salmo 103, dos versículos 1 a 12. Eu vou fazer a leitura do texto e depois nós vamos fazer algumas observações. Assim diz o texto: bendiga minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as iniquidades, quem cura todas as enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, mas nos retribui conforme as nossas, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o oriente está longe do ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Primeiro texto, né? Os destaques. É um texto conhecido, um salmo muito bonito, principalmente essa primeira parte, né? Bendiga minha alma ao Senhor, e tudo o que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga, louve, né? Louve a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, louve o nome. Como povo cristãos, nós colocamos todo o nosso ser, toda a nossa vida à disposição de Deus, à disposição do louvor a Deus. Nós louvamos ao nosso Deus não apenas quando nós oramos, não apenas quando nós cantamos, não apenas quando nós vamos na igreja, mas o cristão louva a Deus com a sua vida, o seu viver, o seu existir é louvor a Deus. E o salmista canta isso: bendiga minha alma ao Senhor, tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. E ele diz a seguir, né? E não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele parece dizer isso para ele mesmo, né? Ele disse: e que eu não me esqueça de nenhum dos benefícios que Deus me deu, que Deus me fez, né? Que eu possa sempre me lembrar dos benefícios que vêm de Deus. E ele diz: Ele é quem perdoa todas as iniquidades. Ele é quem perdoa. No final de semana passada nós falamos sobre perdão, né? Confissão de pecados e perdão, e aqui, hoje, nesse salmo, o salmista afirma: Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem cura as nossas enfermidades. Um ponto bonito aqui, né? Quem da cova redime a sua vida. Quem nos dá nova vida, quem nos tira da sepultura. Nós, como cristãos, reconhecemos sempre o quanto que nós somos pecadores, o quanto que nós erramos, o nosso estado é pecado, né? O nosso único destino seria a morte. Nós nascemos em pecado, ou seja, nós nascemos mortos, sepultados, e o salmista diz: quem redime a nossa vida da cova, quem nos tira da cova é Deus. E ao contrário, então, da cova, ele nos coroa com graça e misericórdia. Ele nos alcança com sua graça e com a sua misericórdia. Nos tira da cova e nos alcança graça. Logo adiante, o salmista diz assim: o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Nós, muitas vezes, ou na maioria das vezes, somos o contrário disso. Né? Nós não somos compassivos, nós não somos bondosos às vezes, e nós somos muito rápidos em nos irar. Quando alguém faz algo de mal contra nós, nós imediatamente ficamos irritados, ficamos bravos, né?
queremos logo agredir de volta. E o salmista diz: o Senhor é compassivo, ou seja, tem paciência, né? E é bondoso, tardio em irar-se, rico em misericórdia. Não repreende perpetuamente, ou seja, a sua repreensão não dura para sempre. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, né, o povo sempre se afasta de Deus, e isso não mudou, isso continua até hoje, o povo sempre se afastando de Deus, indo para longe de Deus. Deus repreende o povo, mas logo depois Deus mostra novamente o seu amor e alimenta aquele povo, mostra toda a sua misericórdia, toda a sua bondade para aquele povo e para nós. Mesmo quando nós nos afastamos de Deus, Deus não demora muito e está novamente aí nos abraçando. Nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Ele diz: não nos trata segundo os nossos pecados. Deus não usa a lei do toma lá da cá, né? Olha, o que tu fez, tu vai receber igual. Depois nós vamos ver no texto de Gênesis algo um pouco semelhante, né? Mas Deus retribui o nosso pecado com graça. Deus olha para a nossa existência e nos vê pecadores e nos retribui com perdão, com graça, com misericórdia. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribui conforme as nossas iniquidades, mas muito pelo contrário, Ele nos trata com amor, com graça e nos oferece o perdão. O outro texto, o texto de Gênesis capítulo 50, dos versículos 1 a 15. E qual que é a intenção então? Vocês vão perceber isso. A nossa intenção é conectar esses textos, e assim vai ser nos próximos estudos. A nossa intenção vai ser pegar esses textos, 4 textos, e tentar fazer a conexão entre eles, ou perceber um fio que os conecta, né? E agora nós seguimos então para o texto de Gênesis. E novamente eu convido para vocês, né, que estão aí me acompanhando, quiserem acompanhar nas suas Bíblias aí, abram ela, né? Gênesis capítulo 50, dos versículos 15 a 21. E diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles já lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Então, eu acredito que vocês já perceberam aí uma conexão, né? Lá no Salmo, Deus não nos retribui de acordo com os nossos pecados, mas Ele nos retribui com misericórdia. E aqui também um texto conhecido, a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos, né, aos israelitas. E depois de um tempo, os irmãos, passando necessidade, resolvem ir ao encontro de José e pedir ajuda, pedir por socorro. Mas eles temem, né? Eles dizem assim: é possível que José tenha ódio de nós. E talvez, como seres humanos, nós pudéssemos de fato pensar, claro, o lógico seria José ter ódio deles. Por quê? Porque os outros irmãos maquinaram, né? Articularam para que José fosse vendido a outro povo, simplesmente desaparecesse. Eles inventaram mentiras, disseram ao pai de José que ele tinha morrido e tudo mais, né? Então, lógico, como seres humanos, é nós pensarmos: não, José deve odiar os seus irmãos. E eles dizem, né, certamente ele nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Ou seja, eles já estão esperando uma resposta de castigo de José. Ou seja, José vai então castigá-los por eles terem feito aquilo ali.
Mas o que nós vemos é algo diferente, né? Logo lá quando eles chegam assim, eis-nos aqui, somos os teus servos, eles já temendo aquilo que José poderia fazer com eles, eles já dizem, olha, nós queremos ser apenas servos seus, né? Nós estamos sob o seu domínio, nós somos escravos seus agora, né? Eles que tinham aí inveja de José, né, e que se desfizeram de José, agora se prostram e dizem, não, nós queremos ser apenas escravos. Mas José os surpreende. José os surpreende e diz, não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Podemos ver aqui algo fantástico, né? José não julga, pelo contrário, José os acolhe, né? E José reconhece o seu estado como ser humano e diz, não, eu não sou Deus para julgar. Só que ele sabe do que os irmãos fizeram, né? Ele diz, vocês na verdade planejaram o mal contra mim, né? José diz. Mas ele continua e diz, porém Deus tornou em bem. É interessante, né? A gente vai ver a história de José. José se tornou alguém querido, né, pelo rei, depois se tornou governador daquela cidade, né? Então, de fato, Deus tornou aquele aquele mal na vida de José em bem, né? E ele diz isso na frente dos seus irmãos, olha, na verdade vocês fizeram mal para mim, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. Por isso eu não vou julgar vocês, dizer, né? José reconhece que Deus tinha um plano na vida dele, olha, para fazer como vocês estão vendo agora, né? Que eu conserve a vida de muita gente. José administrou de forma perfeita aquele povo, né? Mantendo o alimento, né, naquela região que era escasso em outras regiões, tanto que é isso que os irmãos dele vêm buscar, né? Os irmãos de José estavam passando por fome e eles vêm buscar, né? E aí José reconhece isso e diz, não, olha, eu não quero tomar o lugar de Deus para julgar vocês, né? E aí José então diz assim, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José, o texto conclui e diz, e assim José os consolou e lhes falou ao coração. José então perdoa, José tem misericórdia dos seus irmãos, daqueles irmãos que o venderam, né, que o rejeitaram, que o enganaram e tudo mais. Então, o primeiro contato aqui com o texto, misericórdia, né? No Salmo a gente reconhece ali, vê a misericórdia de Deus, que não nos retribui ou não nos paga conforme os nossos pecados, mas paga de acordo com a sua misericórdia e graça. E aqui também José não retribui a maldade que ele tinha recebido, pelo contrário, né? Ele retribui com amor, com perdão, certamente aí habitado pelo Espírito Santo de Deus e conduzido a isso, né? Eu convido vocês a escutar mais uma música. Os 2 primeiros textos já foram, depois ainda temos os outros 2. Meu coração. Está repleta de paz, porque Jesus é minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque minha paz.
seguimos agora então com o restante do texto, né, os outros dois textos, na verdade, né? Vamos lá. E aí, novamente, vocês podem nos acompanhar aí de casa, terceiro texto, no caso, Romanos capítulo 14, dos versículos 1 a 12. Romanos 14, 1 a 12. Diz assim: acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes faz isso para o Senhor. Quem come de tudo faz isso para o Senhor porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos é para o Senhor que vivemos, se morremos é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Texto da carta de Paulo aos Romanos, então, alguns destaques, né? Acolham quem é fraco na fé. De novo aqui, quando nós pegarmos, tentando aí traçar essa linha, né, que conecta todos os textos, né, lá no Salmo, Deus nos trata com misericórdia, nos chama ao seu encontro, nos busca, né? No texto de Gênesis, José ali recebendo os seus irmãos, perdoando com misericórdia. E aqui agora essa carta de Paulo, essa parte da carta de Paulo, inicia com acolham quem é fraco na fé. E aí Paulo vai citar alguns detalhes sobre essa fraqueza de fé, né? E diz assim que não é para discutir. Um crê que pode comer de tudo, mas aquele que é fraco ainda acha que não pode comer, então prefere não comer tudo. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, Paulo diz. Ou seja, e aí nós podemos pegar, nós como cristãos luteranos, nós cremos que nós somos livres para comer de tudo que nós pudermos comer, né? Não é aquilo que entra pela boca que contamina o homem, nós cremos nisso. Por outro lado, nós sabemos que existem religiões que proíbem comer certo tipo de comidas. E aí a recomendação de Paulo é: não desprezem essas pessoas, né? Amem essas pessoas, acolham essas pessoas, diz Paulo, acolham quem é fraco na fé. E Paulo pergunta: quem é você para julgar o servo alheio? E aí nós lembramos lá, né, do texto de Gênesis ali, quando José diz aos irmãos: não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus para julgar vocês? Não, nós não temos esse poder de julgar as outras pessoas. Nós temos que fazer isso que Paulo diz: acolham quem é fraco na fé. E aí, de novo, Paulo vai: alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem opinião bem definida quanto a isso na sua mente, diz Paulo. Para quê? Para que tudo isso seja feito em nome de Deus, né? Para o Senhor. E aí Paulo vai dizer: olha, quem come de tudo, que faça isso para o Senhor. Quem não come, né? Quem tem restrição de alimentos, que faça isso para o Senhor, né? Quem julga que todos os dias são iguais, faça isso para o Senhor. Quem acha que existe um dia mais especial que o outro, faça isso para o Senhor. Não entre em contendas por causa disso.
Porque nenhum de nós vive para si mesmo, diz Paulo, nem morre para si. E aqui está o detalhe da vida do cristão. A vida inteira do cristão, como nós dissemos lá no começo do texto de Salmos, né? Toda a vida, bendigo a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendigo o seu santo nome. Toda a vida do cristão, absolutamente toda a existência do cristão, louva a Deus e vive para Deus. Tudo aquilo que o cristão faz ou deixa de fazer, isso é feito para Deus. E tudo aquilo que nós então vamos fazer ou deixar de fazer, nós temos que ter isso em mente. Tudo isso nós estamos fazendo para Deus, para louvor de Deus, para a honra de Deus. Você, porém, por que julga o seu irmão? Paulo pergunta de novo, por que você julga? Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Vivendo ou morrendo, né, em toda a vida, o cristão é do Senhor. E Paulo conclui, assim pois cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Deus é o juiz, justo juiz. A ele compete, né, a missão de julgar. A nós, qual é a nossa missão como cristãos? Acolham, assim como diz Paulo. Acolham quem é fraco na fé. Perdoem assim como José perdoou, né? Que toda a minha alma louve ao Senhor. Graças a Deus que Deus não nos retribui de acordo com os nossos pecados. Né? Olha, estamos começando a construir a linha, né? Perdão imerecido e tudo mais. Compaixão pelo próximo, pelo nosso irmão. Aí nós chegamos então ao texto do Evangelho, né? Evangelho conforme Mateus, capítulo 18, dos versículos 21 a 35. Mateus 18, 21 a 35. Que diz assim: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não. Digo a você que perdoe até 70 vezes 7. Né? Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, assim até que a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos seus pés, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagassem toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um do seu irmão. Texto do Evangelho, então, que vai ser o texto final de semana. Todos vocês vão poder escutar de novo, provavelmente, essas leituras. E alguns destaques, né? A pergunta que todo mundo conhece, a pergunta que Pedro fez: Senhor, né, quantas vezes eu tenho que perdoar um irmão que pega contra mim? 7 vezes? Pedro pergunta, né? E aí Jesus responde: não, eu não digo 7, mas 70 vezes 7, né? E aí a gente poderia pegar a calculadora, né, e calcular, até tem uma calculadora aqui, 70 vezes 7, né, daria 490 vezes. Então, Jesus está dizendo que nós precisamos perdoar 490 vezes os nossos irmãos. Claro que não, né? No texto bíblico, muitas vezes, o número 7 significa perfeição ou toda, né, o todo, né, da coisa. Então, o que Jesus quer dizer? Não existe um número específico de quantas vezes você tem que perdoar. O perdão
é para ser dado, o perdão é para ser concedido, é para ser entregue, não é para ser retido. O perdão é para ser entregue. E aí Jesus então diz isso, olha, perdoe, né? Quantas vezes não existe isso? Perdoe, né? E aí Jesus conta essa parábola, né, de um senhor que tinha um servo que lhe devia, e aí ele diz 10.000 talentos, que eu vou traduzir por 10.000 reais, né? E esse servo então não tinha como pagar, e o senhor queria colocar ele na cadeia, leiloar toda a família dele, né, vender tudo. E aí ele pede, implora para que esse senhor tenha pena dele, e esse senhor perdoa essa dívida de 10.000 reais, né? Trazendo para os reais para ficar conhecido para a gente aqui. E quando esse homem sai então dali, ele encontra uma pessoa que lhe devia, né? Lhe devia 100 denários, 100 reais, né? Ou seja, era 10.000 reais o que ele devia, e ele encontra alguém que devia a ele 100 reais. E interessante que ele diz a mesma coisa, né, para ele, me paga. E o cara implora, não, eu não tenho como te pagar. E o que ele faz? Ele joga essa pessoa na prisão. E aí Jesus explica, né, fala, olha, isso não é perdão. Esse homem devia ter perdoado. Tanto que os companheiros, né, veem aquela cena e o levam ao Senhor, e o Senhor então condena o homem e diz, olha, eu lhe perdoei aquela dívida de 10.000 reais e você agora não perdoa esses 100 reais que o seu servo te deve, né? Que perdão é esse que você reteu só para você? E aí Jesus indica isso para nós e diz, olha, assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem a cada um do seu irmão. O perdão que nós recebemos de Deus, a misericórdia, a graça que nós recebemos de Deus, não é para ficar retida em nós, não é para ficar guardada apenas para nós, não, é para ser compartilhada. Assim como eu recebi o perdão gracioso de Deus, eu agora vou perdoar aquelas pessoas que estão ao meu redor, que estão à minha volta, né? Então agora pensando, concluindo, né? Pensando na conexão entre todos esses textos, Deus nos perdoa por graça, por misericórdia, como a gente viu lá no texto do Salmo, né? Todo o nosso ser louva a Deus. Deus não nos retribui de acordo com os nossos pecados, muito pelo contrário, né? Ele nos retribui com a sua graça e com a sua bondade. No texto de Gênesis, né, os irmãos ali esperando o castigo de José, que José ia devolver a eles tudo aquilo que eles tinham feito de mal para José, e nada, né? José simplesmente diz, olha, não tenho medo, né? Eu não estou aqui para tomar o lugar de Deus e julgar vocês. Por mais que vocês tenham feito mal contra mim, eu lhes perdoo. De novo, então, mostra misericórdia, mostra amor, né? José os consolou, diz ali no final, né? E o texto de Romanos diz, acolham aquele que é fraco na fé. Se tem alguém que tem dificuldades ainda com o texto bíblico, que ainda está ali lutando, né, para ter sua clareza de fé e tudo mais, nós não podemos julgar essa pessoa. O texto bíblico diz, acolha aquele que é fraco na fé. E diz, ó, todos vivem para Deus, aqueles que deixam de comer alguma coisa fazem isso para Deus, aqueles que comem tudo fazem isso para Deus. Acolham essas pessoas, né? Acolham essas pessoas. E o texto de Mateus, então, conclui, fecha talvez com a chave de ouro, dizendo para que nós tenhamos compaixão dos outros, assim como Deus teve conosco, né? Que nós perdoemos os outros assim como Deus nos perdoou. Então, se eu pudesse dar, já aqui, né, hoje é terça-feira, até final de semana, nós vamos ter um tempo ainda, mas eu acho que uma palavra que resume esses 4 textos é a misericórdia. A misericórdia de Deus revelada no texto bíblico que nos alcança, revelada por Jesus Cristo, vem até nós pelo Espírito Santo, né? A misericórdia sem merecimento, por graça, né? É um dom de Deus, Ele nos perdoa. E isso tem que ser compartilhado, isso não pode ser algo que fique dentro de nós. Tem uma outra parábola, né, que Jesus conta, né? Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo da cama para não iluminar nada. Assim também a fé que nós recebemos, o perdão que nós recebemos, não pode ficar escondido, não pode ficar ocultado, né? De que adianta esta fé se ela não está iluminando nada, né? Então a nossa fé, o perdão que nós recebemos, a misericórdia que nós recebemos, agora ela precisa vazar de nós, podemos assim dizer, né? Ela é tão grande, é tão
É tanta bondade que Deus dispensa a cada um de nós que agora ela transborda e nós entregamos isso aos outros. Então, a misericórdia de Deus gera misericórdia em nós. Que Deus abençoe essa breve reflexão. Como dito, não é nada muito aprofundado. Nós queremos justamente pegar os textos dos finais de semana e trazer os 4, refletir um pouquinho sobre cada um deles. E eu incentivo vocês aí a pegarem novamente os textos, depois eu vou deixar na descrição do vídeo aqui os textos, pegarem, lerem de novo, e aí fica incentivo para cada um de vocês, na congregação de vocês. Faça isso, leiam os textos antes de ir para a igreja, já se preparem com essa leitura antes. Leiam esses textos, perguntem ao seu pastor, quais são os textos, talvez não sejam esses, talvez sejam outros, mas perguntem ao seu pastor, quais são os textos do final de semana, para quê? Para que você já possa os ler, já estudar, meditar, e aí tu já vai para o culto preparado com as leituras já e tudo mais. Que Deus abençoe essa reflexão em nossa vida de fé, que Deus alimente a nossa fé por meio da sua santa palavra a cada dia. Eu agradeço a presença de cada um de vocês, a companhia, Realmente é um prazer poder falar de Cristo, falar desse amor que nós não merecemos, dessa misericórdia que nós não merecemos, dessa misericórdia que às vezes nós não entendemos, Alguns avisos. Na quinta-feira e todas as quintas-feiras, fica o meu convite para vocês, às 19 horas, nós temos nosso momento de oração, um momento breve, onde fazemos oração de pedido, no final oração de agradecimento, e aí fica incentivo vocês que têm algum pedido especial, já podem deixar mensagem, manda mensagem na rede social do Facebook ou pelo WhatsApp e tudo mais, e a gente vai orar em conjunto também, toda quinta-feira às 19 horas. O nosso próximo estudo bíblico será no dia 22, os nossos estudos bíblicos vão acontecer a cada 2 semanas, então, e sempre nesses estudos bíblicos com essa temática, pegando os textos do final de semana próximo para estudo. Então, o nosso próximo estudo é dia 22, isso, às 19 horas, nesse mesmo horário. Também deixo o convite todo especial para vocês, para nos acompanharem aí o nosso culto, transmissão online, no final de semana, será no dia 12, às 19 horas. No sábado, então, dia 12, às 19 horas, culto aqui em Amambai. Novamente, um prazer ter estado com cada um de vocês. Eu sou o pastor Cássio Lose, da congregação Luz e Vida, aqui de Amambai, no Mato Grosso do Sul, e eu desejo a vocês as mais ricas bênçãos de Deus. E nós queremos orar a bênção do Senhor, e eu convido vocês aí de perto ou de longe para orarmos juntos a oração da bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.